Atualmente, muitas crianças não moram com os pais, moram com avós, tios, parentes, e essa guarda, em muitos casos, não é oficializada. Para explicar esse assunto, eu vou conversar com o juiz Alberto de Almeida, da Primeira Vara de Arapiraca, que trata de assuntos ligados à infância e juventude. Doutor, tudo bom? Eu queria que o senhor explicasse essa situação da guarda dessas crianças. Muitas vezes nós sabemos que as crianças são criadas por parentes, né? Não pelos pais, nem pela mãe, nem pelo pai. Como é que o parente, no caso o avô, o tio, a tia, deve proceder para oficializar essa guarda que já existe, né, de fato? Segundo o Estatuto, a guarda é uma modalidade de colocação em família substituta. O Estatuto prevê isso. O Código do Processo, o Código Civil, também já regulamenta, através do 1583 e seguinte, já regulamenta também as espécies de guarda. O poder familiar, os pais biológicos, pai e mãe biológica, né, os pais biológicos, detêm o poder familiar, que seria a guarda legal, que é do pai, se confunde com a guarda. Já a guarda não, é no afastamento do pai, no afastamento da mãe ou do casal. Aí teria, inicialmente, pelo Código Civil, se escolher alguém da família. Geralmente eles deixam com os avós, com a irmã, com a madrinha, com o tio, com alguém da família, e vão sair, vão viajar, vão trabalhar fora da região, né? Vão passar período fora. Então, o que é essa guarda? Essa guarda é um ato, né? Onde aquela pessoa vai representar a criança, vai ter os poderes de representar, substituindo o poder familiar dos pais biológicos, perante os órgãos públicos, escola, saúde, né? E também até contra terceiros. E quando essa ação decorre de uma perda do poder familiar, isso pode ocorrer, né? Numa ação apropriada, que é a ação de perda do poder familiar, chama destituição do poder familiar, e alguém da família, no caso das avós, tem essa guarda, e aí este ato, que aí já é um ato jurídico, e sempre é jurídico, ele já pode se opor até, inclusive, contra os próprios pais biológicos. Então, você pode ser o pai biológico, a mãe biológica, o pai biológico, perdeu, lhe foi destituído o poder familiar e foi dada a guarda a uma mãe, a um tio, a alguém da família. Então, você não tem mais aquela força junto à criança, de representatividade. Percebemos que aqui em Maceió isso é comum, mas eu imagino que em Arapiraca talvez esse tipo de situação seja ainda mais comum, né? Porque às vezes os avós substituem os pais na criação do neto e isso acaba... também os conflitos familiares, né, que em alguns casos existem, acabam gerando mais esse tipo de situação. O senhor se depara com muitas situações assim, doutor no juizado? É enormidade. Nós temos casos aqui, centenas de casos. Eu tenho um caso que eu julguei, inclusive, que a mãe, a criança é fruto de relacionamento da mãe, que morava a criança, a mãe, com a avó e o companheiro da avó, não é? E a criança já virou adolescente, e na cabeça da mãe, a avó era a mãe, chamava de mãe, o companheiro da avó, padrasto, era o pai dela, e a mãe biológica era a irmã. Ela tratava, na audiência, eu perguntei: quem é essa pessoa que está do seu lado? É minha irmã, que ela tinha a mãe biológica como irmã. Então, ela foi criada num âmbito familiar, né, dessa forma. Então, isso não é um fato inusitado, né? Essa formulação familiar aqui na região Nordeste, como no Sul também. Aí vão se confundindo as guardas com os poderes familiares, todos se confundem nisso, né? E o Estado sempre tem que estar pronto. O guarda é uma política pública. Por exemplo, o acolhimento familiar, esse programa de acolhimento familiar, que é incentivado no ECA, que é um programa que existe nos mais diversos estados no Brasil, aqui em Alagoas também. O acolhimento familiar é uma forma de guarda, tá certo? É uma criança que está numa situação de fragilidade, de poder familiar, afastada da sua família, e aí famílias de um determinado município, de uma determinada região, são selecionadas
para ficarem com aquela criança, com aquele adolescente durante um certo tempo, até que ou essa criança volta para alguém da família biológica, ou será colocada em uma família substituta. Então, esse período também o acolhimento familiar também é uma guarda. O acolhimento familiar, até institucional, também é uma espécie de guarda. O senhor falou agora da questão da guarda do Estado também, né? E muitos parentes, muitos avós, muitos tios e tias acabam não buscando oficializar essa tutela, né? Essa guarda, assim, dessa criança, com medo que ela seja, talvez, não sei, colocada em um abrigo, já que os pais biológicos não estão presentes ou não respondem. Pura desinformação. Eu digo isso sempre. Muitas vezes eu sou procurado aqui por avós e por avô e avós com essa situação. São a filha, muitas vezes, ou o filho, de um relacionamento, nasce uma criança, e aí deixam aqui e vão embora para São Paulo, em busca, ou para outra região, em busca de trabalho e emprego. E aí eles ficam por 4, 5, 6, 8 anos. E eu sempre digo, olha, procure regularizar essa guarda. Se um pet, você já se afeiçoa a um pet, você tem um pet em casa, em 2, 3 semanas você já está apaixonado, imagina uma criança. Se você colocar uma criança dentro da tua casa, aí imagina você passar 1 ano, 2 anos, você cria um laço afetivo com aquela criança. Então, tem muitos avós que sofrem com isso. E por isso é tão importante, né, doutor, regularizar o quanto antes, como Claro, o senhor falou, porque eu sempre digo isso. Eu sempre digo É. isso, que eu sempre bato aqui, nós trabalhamos muito aqui com relação à guarda, principalmente. Nós só temos que ter cuidado por conta de muitas vezes pessoas desavisadas, aí procuram usar o Instituto em alguma forma de fraudar a Previdência, que querem se perpetuar, querem usar a guarda como uma forma às vezes, ter uma aposentadoria, um benefício na Previdência. Se você tem um dependente que vive daquilo, que comprovada a dependência, né, material dessa pessoa, correto. Mas muitas vezes a criança ou adolescente tem pai e mãe vivos, que trabalham, que tem tudo, mas usam um filho numa guarda, uma suposta guarda de pai ou de mãe, para que, caso ele venha a falecer, desaparecer, ele ficar recebendo os benefícios da Previdência Social. Então, nós temos que ter muito critério isso, porque, infelizmente, ocorre esse tipo de caso e nós já detectamos isso e temos enfrentado esse tipo de problema também, tá certo? Que tentam burlar esse instituto tão belo que é o Instituto da Guarda.